Bom, Zé, essa semana é uma semana que deve ser de mais coleta de indícios, né, da investigação do Daniel Alves. Devem sair alguns resultados de testes de DNA que foram feitos ali logo depois, né, no dia 30, na madrugada de 30 para 31 de dezembro, os testes de DNA feitos na mulher que acusa o Daniel Alves, na denunciante, no Hospital Clínico de Barcelona. Também deve ser feita uma perícia de vídeo para esclarecer algumas coisas no vídeo, né, dessas 7 horas de circuito interno de TV da discoteca Sultan. Existem algumas divergências sobre alguns momentos do vídeo, enfim, sobretudo na hora que o Daniel Alves entra no banheiro, se ele entra, se ele não entra, que é uma coisa que também deve ser esclarecida com perícia de vídeo essa semana, e é uma semana em que tanto o Ministério Público Espanhol quanto a acusação, né, a advogada da denunciante, devem preparar as suas contestações ao recurso apresentado pelos advogados do Daniel Alves, recurso que pede que ele seja colocado em liberdade para esperar em liberdade pelo julgamento. O Daniel Alves está em prisão provisória desde o dia 20 de janeiro e os advogados pedem que ele possa esperar o julgamento em liberdade, um julgamento que ainda não tem data e não tem nenhuma estimativa para quando possa ser esse julgamento. A gente espera ainda a contestação do recurso primeiro e depois o julgamento desse recurso, para só então todo o processo ter uma sequência, né? A reportagem que a gente traz hoje, eu, Thalita Vespo e Gabriel Carneiro, é sobre o impacto financeiro, né? O impacto nas finanças do Daniel Alves de todo esse processo. Ele só com a documentação que a gente já pôde ter acesso, né, que são o pedido de indenização do Pumas, são os salários que ele deixa de ganhar, o contrato que ele não teve renovado, só com isso ele já perdeu aí cerca de 36 milhões de reais, né? Já é um prejuízo de 36 milhões de reais, mas, além disso, tem outros contratos, tem outros acordos que ele vai acabar não tendo renovados, ou que já não foram renovados, mas a gente não teve ainda acesso aos valores, né? É interessante porque... Tem sempre o São Paulo para salvar o pátria, né? Ele tem um pagamento do São Paulo que está entrando ainda, né? E que vai entrar durante um tempo ainda, né? São Paulo já disse que não vai cancelar porque ele não tem respaldo jurídico para cancelar. Então, o São Paulo vai continuar pagando. Então, mas é lógico, desculpa, Thiago, só fiz a brincadeira porque o São Paulo está salvando a pátria. Eu vi uma brincadeira também com relação a isso, que era que o advogado do Pumas já pode pedir a indenização direto do São Paulo, né? Para não precisar nem passar pelo Daniel Alves, enfim. Mas é outro fator, né? Ele vai perdendo esse dinheiro, mas aí eu vou até entrar nessa parte também, PVC, porque a defesa do Daniel Alves, ela argumenta, um dos argumentos para ele ter sido levado à prisão provisória é que ele tem capacidade financeira para poder fugir da Espanha, né? E para não ter que responder o processo aqui na Espanha. É o risco de fuga que eles chamam, né? O advogado ele contesta isso no processo, dizendo que ele não tem toda essa força financeira, e aí ele cita os contratos perdidos, né, por ele. Só que, por outro lado, e aí a gente teve acesso também a outra documentação das empresas do Daniel Alves no Brasil, ele tem pelo menos 14 empresas registradas só no estado de São Paulo, que, claro, essas empresas geram receita, né, além desse pagamento que o PVC se referia do São Paulo, que continua pagando aí dinheiro que deve ao Daniel Alves. Então, é uma estratégia da própria defesa dele falar que ele tem perdido dinheiro para contestar esse risco de fuga que é apontado pela acusação como um dos motivos, pela juíza, desculpa, como um dos motivos pelos quais ele está nessa prisão provisória, né? É um caso que ainda vai demorar algumas semanas, pelo menos, para a gente ter um julgamento do recurso, mas a gente continua, eu, Gabriel Carneiro, Thalita Vespa, a gente continua atrás de mais informações aqui, atrás de notícias sobre esse caso, para a gente poder entender melhor e para poder informar, claro, para o nosso leitor aqui do All Sport sobre o desenrolar dessa situação que, por enquanto, tem o Daniel Alves nessa prisão provisória, esperando o julgamento do recurso.